Boa noite, irmãos. Como é bom poder estar reunido aqui para o nosso último culto de 2020. Desse ano tão atribulado, desse ano tão diferente que a gente passou, que nós vivemos, mas que chegamos até aqui com a certeza que Deus tem nos sustentado. Esses dois últimos cultos, esses dois próximos, o culto de hoje e o próximo culto, por orientações dos nossos governantes, para evitar aglomeração, evitar maior contágio e complicações por causa do Covid, a diretoria da igreja resolveu suspender os cultos presenciais. Vai fazer falta, com certeza. Mas graças a Deus nós temos a opção do culto online, nós produzimos esse culto com carinho, esse culto com toda a dedicação e para que seja um culto agradável a Deus, para que seja um momento em que estejamos reunidos, mesmo distantes, mesmo aí na frente do seu computador, da sua televisão, do seu smartphone, nós possamos estar juntos como igreja, juntos como família. Que esse ano de 2020 tenha servido de aprendizado para todos nós e que possamos, no próximo ano, com a graça de Deus, superar todos esses problemas que nós tivemos, essas dificuldades, e pedir a Deus mais sabedoria também, para caso a gente tenha que continuar passando por problemas como esse que passamos agora. Independente do que nos reserva o próximo ano, a gente tem a certeza que tem um Deus que vai estar sempre do nosso lado. Assim como a gente cantou na última semana, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio que temos um Deus muito maior do que qualquer problema. Não importa o tamanho do gigante. Que Deus possa nos dar a pedrinha certa para acertar no lugar certo e fazer com que a gente supere esse problema. Tá? Que esse culto seja uma bênção na sua casa, seja uma bênção na sua vida. Vamos orar? Querido Deus, eu quero agradecer, ó Pai, pela vida de cada um que está assistindo esse culto, pela vida de cada membro da nossa igreja, ó Pai. Também quero agradecer por esse ano que passou, pelos nossos lideranças, pelos nossos pastores, que estiveram tão ativos e tão presentes, preparando mensagens, se superando, se desdobrando no tempo, se desdobrando no ânimo, ó Pai, para conseguir superar todas essas dificuldades e para conseguir com que tivéssemos a Sua palavra dentro dos nossos lares, mesmo sem cultos presenciais, ó Pai. Senhor, eu venho te pedir também, ó Pai, que o Senhor venha abençoar todas as nossas vidas, venha trazer a cura, ó Pai, venha trazer um alívio nessas tribulações que nós tivemos, principalmente por causa dessa pandemia, ó Pai. O Senhor traz acalanto à vida daqueles que perderam entes queridos, ó Pai. Traz consolo, ó Pai. Nós não sabemos os seus planos, mas nós sabemos que Tu tens o melhor preparado para nós, para cada um de nós, Senhor. Senhor, fica com o culto, fica com a pregação, com a mensagem, com os louvores, que eles sejam agradáveis a Ti. Nós sabemos que nós não somos perfeitos, ó Pai, mas nós buscamos fazer de coração o melhor para Ti. Nos abençoa, nós agradecemos pelo ano de 2020 e agradecemos pelo ano que está por vir, ó Pai, porque sabemos que Tu vai estar sempre do nosso lado. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Bom culto.
Boa noite, irmãos, tudo bem com vocês? A graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês. Hoje, o último domingo do ano, nós vamos mais uma vez juntos, novamente na fase vermelha aqui em Campinas, no estado inteiro, e agora estamos todos online, mas graças a Deus por esta oportunidade de estar aqui com vocês, essa oportunidade de poder falar da palavra do Senhor, poder compartilhar um pouco mais daquilo que Cristo tem por nós. Não foi um ano fácil, irmãos. Acho que para todos nós, muitas lutas, muitas batalhas, mas até aqui nos abençoou o Senhor. Acredito que nós melhoramos em muitas coisas, seja na parte da comunicação, seja até nas relações interpessoais na igreja. Fomos desafiados a muitas coisas, até além dos nossos limites, mas até aqui nos abençoou o Senhor. E hoje a gente vai continuar a nossa pregação, A gente falou semana passada sobre o Messias vem, na carta do apóstolo Paulo a 1 Tessalonicenses. E hoje nós vamos para a carta seguinte, a carta de 2 Tessalonicenses. A temática da nossa mensagem ela é muito parecida com a do domingo passado, porque vamos relembrar alguns aspectos importantes da mensagem de domingo. Nós falamos que é importante se falar do amor, da paz, paz na terra, luz dos homens, todas as temáticas de Natal. Isso é imprescindível para todo cristão. E é bom que isso seja feito no Natal, mas mais importante ainda que isso seja vivenciado. Porque o cristão, nós cristãos, nós temos um desafio muito interessante na Terra. Onde não há paz, nós devemos ser os portadores da paz. Onde não há amor, nós devemos demonstrar o amor de Deus, através das nossas vidas. Onde não há perdão, nós devemos perdoar. Então o cristão ele é o portador do Evangelho não somente na proclamação da vinda do Senhor, da proclamação do reino de Deus, mas principalmente na forma de viver. É isso que nos torna cristãos, é isso que nos torna autênticos, e é um desafio para todos nós, porque uma particularidade do cristianismo, que se você fizer uma análise de religiões comparadas, o cristianismo é uma religião de redenção, no sentido de que se hoje você está sem esperança, se de repente eu estiver hoje sem esperança nenhuma, entristecido, reflexivo sobre a minha conduta, se a mesma coisa acontece com você, o cristianismo nos dá sempre a chance do arrependimento. Por isso que não é só uma redenção no sentido de que eu creio que Cristo morreu na cruz, eu creio que Ele é o nosso Salvador e um dia nós iremos estar juntos. Nesse sentido geral, a redenção, esse aspecto redentivo de crer no Evangelho é mais importante. Mas existe a questão do cotidiano, do desenvolvimento da salvação, de uma vida de arrependimento, porque ainda, enquanto estivermos aqui, somos imperfeitos. Então, é interessante que quando nós falamos do Natal, a gente tem que lembrar muito disso.
da questão do aspecto prático de ser cristão. E na semana passada, nós não abordamos sobre esse último aspecto que eu falei, mas nós abordamos que todas as vezes que nós falarmos da volta de Cristo, nós devemos ter em mente uma correção de rota. E essa correção é o quê? Nunca a gente deve interpretar mensagens que são escatológicas, apocalípticas, porque não é só Apocalipse que fala dos finais dos tempos, né? A gente pegou 1 Tessalonicenses, hoje a gente vai ver 2 Tessalonicenses, a gente tem o livro de Daniel, a gente tem Mateus 24, nós temos vários outros livros. Todas as vezes que nós abordarmos esse assunto, a gente tem que ter em mente realmente o aspecto da esperança que ele nos traz. E isso é uma mudança de mente, porque existe uma cultura evangélica por trás que nem sempre ela está correta ao abordar esse assunto. No sentido de que a gente deve usar esse tema apenas para ameaça. Eu expliquei semana passada como nós deveríamos abordar, não vou voltar agora. Hoje o nosso foco vai ser 2 Tessalonicenses, né? A segunda carta do apóstolo Paulo a 2 Tessalonicenses, e a gente vai continuar o tema sobre a volta de Cristo, só que agora de uma forma um pouquinho mais profunda, porque o objetivo de Paulo em 2 Tessalonicenses é aprofundar num tema que ele introduziu na igreja na primeira carta. Essa carta era mais ou menos alguns anos depois, tá? Mas a temática dela é muito parecida na questão da volta do Senhor e como a igreja de Tessalônica estava lidando com este tema, tá? Então, o tema da nossa mensagem hoje é sejam firmes. E a ideia realmente é um desafio, é uma convocação para que nós sejamos firmes. Sejamos firmes como cristãos no dia de hoje, sejamos firmes em 2021, independente das circunstâncias, porque o que muitas vezes nos abate? São pessoas que nos tiram a paz, pessoas que estão dentro da nossa família, às vezes circunstâncias que nos levam ao sofrimento, ou às vezes até nós mesmos. Mas o objetivo de ser firme é que 2021 está aí. Não adianta, por ser a última mensagem, a mensagem de ano novo, eu ficar falando, olha, fiquem sempre só no plano, nos sonhos, e isso é importante, isso é. Mas o ser firme por uma questão de constância vai nos ajudar a enxergar melhor as circunstâncias quando elas chegarem. Lembra do apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 4? Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância, sei ter em abundância como tendo pouco, né? Em todas as coisas estou bem instruído, tudo posso naquele que me fortalece. Então, é nesse objetivo que a gente vai falar de ser firme. Embora a gente vá falar no meio da mensagem sobre a volta do Senhor, o ser firme é uma questão de aplicação para qualquer momento e qualquer circunstância. Então a gente não vai ler todo o texto de Tessalonicenses, apesar de ser uma carta mais curta que a primeira, né? A segunda carta ela é mais curta, mas a gente vai ter 3 aspectos básicos aí para uma melhor compreensão, tá? Então a gente vai lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 3 ao 8, diz assim: Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé em todas as perseguições e aflições que vocês estão suportando. Tudo isso é prova clara do justo juízo de Deus, e como resultado serei tidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padecei. Deus é justo, Ele dará a vós toda a paga pela tribulação e pelos aqueles que vos atribulam. E a vós que sois atribulados, alívio conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus Cristo com os seus anjos e o seu poder, em chama de fogo. Ele tomará a vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Lembra que na última carta nós estudamos que o apóstolo Paulo ele trabalha a ideia da volta de Cristo, trabalha 2 temas, arrebatamento e parousia ou parousia.
A parousia é a chegada de alguém muito aguardado, conforme a gente aprendeu na última pregação. É um termo grego que apresenta uma grande expectativa, né? E aí o apóstolo Paulo ele retoma, só que aí como o contexto histórico mudou um pouco, provavelmente a igreja de Tessalônica passou por uma perseguição ainda maior do que já estava passando, né? E o apóstolo Paulo está exaltando uma característica muito importante da igreja, que era a paciência e a fé. Olha que importante. Eu posso ter fé nas coisas que eu não vejo e confiança em Deus, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Mas o que é interessante na igreja de Tessalônica, que eu acho muito importante ressaltar para a questão de uma aplicação, nós somos uma sociedade que é demasiadamente ansiosa. Parece que hoje a ansiedade ela é o mal do momento. Nós somos imediatistas, nós queremos tudo para ontem. E falar em esperar, paciência, parece que não é muito a nossa praia. Mas é exatamente que isso Paulo está enfatizando como uma qualidade da igreja de Tessalônica. Ele enfatiza que a paciência e a fé foram importantes para que eles pudessem suportar as aflições e as perseguições. Veja, meus irmãos, esse ano a gente abordou várias vezes como a coisa poderia mudar para nós cristãos, principalmente a forma em que o mundo nos vê, né? A gente vê aí nossa fé sendo alvo de chacota, pessoas que se proclamam cristãs em universidades sendo perseguidas, ou o cristianismo no sentido mais mundial, como ainda a maior religião do mundo sendo perseguida, 100 mil cristãos morrem por ano pela fé em Cristo. E essa ideia de paciência e fé em meio à tribulação e à perseguição é um grande desafio para todos nós. E o apóstolo Paulo está incentivando eles, está dando glórias a Deus pela vida deles exatamente por essa característica. Lembra que o problema da primeira carta é que eles estavam acomodados em alguns aspectos da dinâmica da fé. Agora não, é uma igreja que fortaleceu, é uma igreja que cresceu, mas cresceu dentro da fé e das convicções daquilo que Cristo deixou. Então é lógico que a experiência comunitária, né, essa experiência da convivência, da dinâmica em comunidade, em sociedade cristã, ela é extremamente importante para manter a fé intacta e a união. Então, eu estou ressaltando essas questões que elas são importantes, que esse primeiro aspecto que a gente tem da carta de Paulo, ele faz um contraste, primeiro, entre o destino glorioso dos cristãos e daqueles que perseveram na fé, tá? Vamos lembrar que quando Paulo ele faz esse contraste, ele está lembrando o seguinte: ainda que um cristão morra pela fé, né, ainda isso é melhor, isso é lucro, né? O viver é Cristo, morrer é lucro, porque a morte não é um fim em si mesma. E isso é uma coisa tão interessante para nós nos dias de hoje, né? Eu só posso falar pelos dias de hoje porque eu não vivi em outras épocas. Mas nós estamos tão apegados às coisas materiais, às coisas desta vida, que o meu receio é que o cristão ele tenha tanto medo de morrer porque ele nem sabe se Cristo existe de fato. A gente cita esses receios porque são receios que são naturais do homem, mas nós não somos pessoas naturais apenas, nós somos pessoas espirituais no Senhor. Nós enxergamos com os olhos da fé. Então, é importante que quando Paulo ele faz esse contraste, ele fala, olha, nós temos um destino glorioso. Isso é para a esperança. E engraçado, o que as pessoas querem hoje por esperança? O que elas esperam muito de muitos pastores? Eu falar o seguinte, gente, olha, a esperança é você ter suas contas pagas, ter sua mesa farta, que vai dar tudo certo. As pessoas querem mensagens de esperança, mas que sejam triunfalistas. Enquanto a Bíblia ela caminha num sentido oposto. Você pode ter essas coisas, mas também pode acontecer de ter o oposto. E a igreja de Tessalônica é uma igreja que passou entre a primeira e a segunda carta por algumas questões severas. E a igreja ela foi firme, né? Ela foi convicta da sua própria fé. E quando Paulo fala no versículo 5 que isso é uma prova clara, isso significa que é evidente na igreja. A ideia, quando você pega o sentido do texto, tudo isso é prova clara do justo juízo de Deus, e como resultado sereis tidos como dignos do reino de Deus, significa que era tão evidente isso na vida da igreja de Tessalônica, que se Cristo voltasse,
eles se encontrariam dignos de estar na presença de Deus. Lembra que na primeira carta ele falou de arrebatamento. Ele fala para a igreja, vocês são filhos da luz, vocês não são filhos das trevas. Então, esse contraste que ele faz, olha, vocês se encontram como dignos de Deus, significa que a justiça de Deus, se fosse aplicada naquele momento, a igreja se encontraria com o Senhor, porque ela estava resistindo firme na fé. O primeiro desafio que nós temos aqui é, seja lá o que for que a gente planejar para 2021, seja individualmente, seja coletivamente, como Igreja Batista Livre, como corpo de Cristo, que o nosso objetivo é que nós tenhamos firmeza na nossa fé e paciência. Porque provavelmente nós seremos testados. E, gente, eu tenho muito cuidado em falar isso, porque parece que aquela coisa, cuidado com o que você pede para Deus, né? Porque se você pede paciência, Ele vai te dar toda hora teste, como se Deus ficasse testando a gente. Deus não testa a gente, tá? Toma cuidado com isso. Deus, Ele não fica provando ninguém. As próprias circunstâncias nos darão combustível suficiente para que nós possamos testar a nossa fé e a nossa paciência. Então, que em 2021 nós tenhamos em mente o quê? Que independente das circunstâncias, nós estaremos firmes no Senhor. Eu gosto sempre daquele versículo em que Jesus ele fala o seguinte: aquele que quer ganhar o mundo vai perder sua alma, mas aquele que não quer se manter firme e fiel, vai salvar a sua alma. Então, gente, eu citei mais ou menos, eu parafraseei o versículo, vocês perceberam que deu um branco, que é um versículo que veio na minha mente agora. Mas aquela ideia que aquele que ama a sua vida a ponto de ficar querendo tantas questões materiais daqui, você vai perder a sua alma. E o objetivo é o oposto, é a gente ganhar a nossa alma. Mas ganhar a nossa alma morrendo para o mundo, tá? Então, o contraste que Paulo faz é exatamente que o destino glorioso do cristão é estar com Cristo, enquanto o destino dos ímpios, aqueles que não se arrependeram, é realmente sentir na pele a justiça do Senhor, né? Ele fala lá do castigo e da eterna separação. A pior coisa que pode ter para um ser humano é estar separado eternamente do Senhor, né? Conscientemente, que vai estar lá um destino eterno longe de Deus. Então Paulo ele faz esse contraste. O segundo aspecto que eu acho importante a gente abordar é uma advertência contra a acomodação. Paulo ele tinha feito isso na primeira carta, mas aí ele vai se aprofundar de tal maneira que ele vai dar algumas características sobre a vinda do Senhor. Então a gente vai lá para o capítulo 2, né? No capítulo 2 a gente vai ler aí os 12 versículos, mas para a gente ter um panorama geral, diz assim: ora, irmãos, versículo 1 do capítulo 2: quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, eu rogo que não desistais facilmente do vosso modo de pensar e nem se perturbem, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda eu estava convosco? E agora vós sabeis o que detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Pois já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o detém até que seja afastado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios da mentira, e com todo engano da injustiça, para que pereçam. Pereçam porque não receberam o amor e a verdade para serem salvos. Por isso, Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade,
antes tiveram prazer na iniquidade. Irmão, esse texto que a gente acabou de ler é uma advertência que o apóstolo Paulo tem contra a acomodação e ele dá algumas características sobre a volta do Senhor. Então ele fala de duas vindas, olha que interessante. A primeira vinda que ele fala é a vinda do Senhor e ele fala da vinda do iníquo, né, o filho da perdição, né, do anticristo. Outra coisa que é bacana a gente observar nas cartas paulinas, o quanto ele transita nesse assunto de uma forma suave e sem alarde. E quando ele o faz, né, de pegar e fazer um alerta, é mais para a igreja perceber esses sinais. Vamos lembrar que o apóstolo Paulo está escrevendo sob inspiração do Espírito Santo, né? Assim como Jesus, lá em Mateus capítulo 24, do versículo 3 em diante, Jesus ele dá algumas características de como estaria as características sociais, a vivência das pessoas antes da volta dele. O apóstolo Paulo ele segue a mesma linha de raciocínio, tá? De dar algumas características. Então o que ele fala é o seguinte: a primeira coisa que ele fala é, olha, não se acomodem, não desistais facilmente do vosso modo de pensar e nem vos perturbeis. Então, provavelmente a igreja estava sendo assolada por falsos ensinamentos. Pessoas falando, isso não vai acontecer, assim como a gente tem nos dias de hoje, né? E as pessoas acabam desistindo, né? É incrível como nós desistimos facilmente de coisas que são importantes para a nossa fé. E a volta do Senhor é um dos temas, assim como falei na semana passada, é algo que pastoralmente me incomoda. Como as pessoas elas não falam, não creem, e quando falam elas ficam, nossa, esse assunto, né? Conheço muitas pessoas que têm medo e desistir facilmente desse assunto pode ser um problema, porque muitas vezes quando você desiste de um ponto que é principal, é um pilar de fé, você pode cair num falso ensinamento ou de relativizar uma verdade. E eu acho que o aspecto mais importante é nós não podemos relativizar uma verdade como essa. Então ele fala, olha, não se acomodem, como se o dia de Cristo já tivesse chegado, né? E ele fala, e de maneira nenhuma ninguém vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia. Então, nessa segunda abordagem da carta, Paulo introduz um tema, que é um tema que aparece em outros lugares, tá? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 3, 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 9, Hebreus, capítulo 6, do versículo 4 ao 6 e Mateus 24, 10. Apostasia, tá? Esse é um tema muito polêmico no meio cristão, no sentido de que há algumas interpretações diferenciadas, tá? Eu vou buscar fazer uma análise da palavra apostatases, né, que é a que aparece aqui, e buscar uma aplicação dentro de uma teologia bíblica. Quando Paulo fala que primeiro vai vir a apostasia ele está se referindo em dois sentidos do grego, apostatases. Primeiro pode ser uma rebelião. Então pode ser que antes da volta de Cristo, né, vai haver uma rebelião que acontece por meio de dentro de pessoas que se dizem cristãs, tá? Que a ideia de apostasia é pessoas que pertenciam ao meio da igreja e viram as costas para Cristo, odeiam tudo que pertencem a Cristo, acabam odiando a Cristo, odiando a igreja, como que é o corpo de Cristo, e todos os valores e o conjunto de regras e normas que aqui se encontram como nós cristãos. Então o apóstata é aquele que era um cristão e se virou contra a igreja. E para deixar o tema um pouquinho mais interessante, eu vou ler um texto aí de Hebreus, tá? Hebreus capítulo 6, versículo 4, que é um texto que traz muita discussão a respeito, mas eu acho que ele vai ser muito frutífero para o nosso entendimento de o que é apostasia que Paulo está citando lá em 2 Tessalonicenses. O autor de Hebreus a gente não sabe quem é, tá? Existem várias linhas teológicas sobre quem seria o autor. Mas os versículos 4 e 6 do capítulo 6 diz o seguinte: é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, experimentaram a boa palavra de Deus e poderes do mundo vindouro, e depois caíram, é impossível que estes sejam renovados para o arrependimento, porque
de novo estão crucificando o Filho de Deus e expondo a desonra. Para você entender, tem alguns verbos nesse texto que a grande discussão teológica é se a pessoa era um cristão verdadeiro ou era uma pessoa que se achava cristã. É aquela coisa, era um convencido. O mais popular para a gente é uma pessoa convencida na fé. O texto, pelos verbos utilizados, tá, mostra que realmente era um cristão verdadeiro, tá? Uma pessoa que, sei lá, vamos ver os verbos aí, né? Provou o dom celestial, foi participante do Espírito Santo, experimentou a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Então, e quando eu falo aqui outra vez renovados, quando a gente pega essa expressão outra vez renovada, é porque na primeira vez eles já tinham sido, né? E eu não vou entrar aqui em discussão se a salvação se perde ou não. Mas a apostasia é algo que a Bíblia trabalha seriamente, tá? E o texto de Hebreus nos dá uma clara visão pelos verbos e principalmente por essa expressão que aparece no versículo 6, né? Outra vez renovados, é porque eles já tinham sido, né? E sidos por quem? Por si mesmo? Ninguém regenera a si mesmo, ninguém renova a si mesmo, ninguém tem o poder de se fazer participante do Espírito Santo se não for concedido pelo Espírito Santo, porque tudo vem do Senhor, tudo vem de Cristo. Então, quando Paulo, voltando a Tessalonicenses, fala que primeiro vai vir a apostasia, significa que nos finais dos tempos vai ter uma grande quantidade de pessoas que eram participantes da igreja e vão abandoná-la. Então, isso é muito sério, porque... E eu vou falar isso sem rodeios. Eu não acredito nesse negócio que... Já falei isso numa pregação, acho que umas 4 pregações atrás. Eu não acredito nessa ideia que você pode ser cristão sem a igreja. Porque ficou muito comum agora, sou um cristão desigrejado. Não existe essa ideia de cristão desigrejado. É uma coisa que você falar que você é um casado solteiro. Porque se eu sou um cristão, um compromisso com a igreja já está implícito. A vivência em comunidade cristã já está implícito. A pessoa fala, mas tem a discussão de igreja institucional, igreja em casa. O que nos torna igreja é confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E a koinonia, a participação em comunidade, é o que nos fortalece. Então não existe essa ideia de que tem como você ser cristão sem igreja. Isso é balela, isso é preguiça. Eu acho que muitas pessoas que falam que hoje são cristãos sem igreja é porque elas não querem compromisso. Essa é a verdade. Mas as pessoas estão decepcionadas com pastores. Se você está focando a sua vida cristã em pastores, você está errado. Nós, pastores, nós devemos ser mensageiros do Evangelho. Mas uma vez que nós ensinamos coisas erradas, ensinamos coisas dos nossos próprios interesses, deturpamos a palavra de Deus, nós não podemos ter pessoas, nós não podemos nem ser pastores. Então essa desculpa, que não, os pastores erram, não sei o que, gente, quem não erra, tá? Mas nosso foco tem que ser Cristo, né? O processo de redenção, de cura de pessoas machucadas pela igreja deve existir dentro da própria igreja e não fora dela, porque fora dela vocês vão encontrar só destruição. Então, dito isso, o apóstolo Paulo ele faz um alerta, então toma cuidado com a apostasia. A apostasia é um dos primeiros sinais de acontecimento aí da volta de Cristo e também do aparecimento do anticristo, né? Então, ele dá algumas características de quem é esse anticristo. Ele fala o seguinte: ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Quando Paulo fala no versículo 5, olha, vocês não estão lembrados? A gente já falou disso várias vezes. Então, Paulo ele usa isso como uma forma, olha, a gente já conversou, mas... A característica do anticristo, primeiramente, não é só se opor a Deus, mas é querer ser como Deus. Tá? Quando a gente pega lá a ideia do que fez Satanás cair, né? O orgulho precede a queda, né? A ruína, está lá em Provérbios. Mas quando a gente olha essa ideia, né, de que o orgulho ele precede a ruína, porque foi exatamente isso que acendeu no coração de Satanás e exatamente essa característica do filho da perdição. Tá? Então, o filho da perdição, ele surge num momento de autoexaltação. Ele se autoproclama, né? Ele aguarda a rebelião, porque muitas pessoas, se a gente ver a Bíblia como um todo, você vai ver que ele vai tentar enganar até mesmo, se possível, os cristãos, né?
e ele está aguardando um momento até ele aparecer, ou seja, ele tem todo um terreno, né? A ideia realmente é um mistério, né? O texto cita a palavra mistério aqui, né? Pois já o mistério da injustiça opera. Hoje a gente sabe quem é o nosso inimigo. Porque Cristo, no momento em que ele veio, ele revelou tudo aquilo que estava obscuro. Como isso funciona? Se vocês olharem lá em o Antigo Testamento, vocês vão perceber que mal fala do diabo. Já repararam isso? Você olha no Antigo Testamento, pouco se tem sobre a ideia de Satanás. Você vai ter no livro de Jó, você vai ter no livro de Ezequiel, Jeremias, Isaías, mas ainda não é uma coisa muito clara. Lá em Gênesis, quando a gente pega os evangelhos, você já vê, por exemplo, Satanás, possessões demoníacas dentro dos templos e Jesus expulsando demônios dentro dos templos. Então, existia um mistério que era o que era esse mal, mas o mistério que a gente está falando aqui é que o que ainda permanece, que é a vinda do anticristo. Então, essas duas vindas, elas estão no sentido de que Satanás está tentando preparar o terreno, mas a grande esperança é, independente da apostasia, olha que legal que Paulo fala, independente se tiver apostasia, independente do anticristo, Cristo vai aniquilar tudo pelo sopro da sua boca. Versículo 8, né? Então será revelado em mim, a quem o Senhor desbafará pelo sopro da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. O anticristo vai vir, vai ter apostasia, mas Deus vai destruir. Cristo vai destruir pelo esplendor da sua glória. Então, ele fala que a característica, né, desse iníquo, né, ele vai operar segundo a eficácia de Satanás, né, pelos prodígios e mentiras. E aí tem uma parte muito difícil aqui na hora de interpretar, que é o versículo 10, 11 e 12, né, quando ele diz o seguinte: e com todo engano da injustiça para que os que perecem porque não receberam amor à verdade para serem salvos. Por isso Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Não é a primeira vez que Paulo usa esse linguajar, tá? Então aquela ideia, peraí, Deus está permitindo que essas coisas aconteçam? Sim, tudo está no controle do Senhor, Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Deus está fazendo as pessoas seguirem o erro? Se a gente seguir a lógica bíblica, a ideia é essa: essas pessoas elas já tinham predisposição de coração ao erro. Você vê isso lá em Romanos capítulo 1, né, dos versículos 23 em diante, quando fala que as pessoas inverteram a ordem natural da sexualidade, se relacionaram entre si mesmas, né, e Deus os entregou a tais paixões, é porque eles já tinham essa predisposição de coração, assim como também a gente tem essa mesma forma de análise lá do faraó, né? Deus endureceu o coração do faraó. O coração do faraó já era endurecido. Então Deus ele só manteve o coração endurecido. Então, para a aplicação da justiça, perceba que essas pessoas elas não receberam a verdade porque elas não quiseram. Assim como você tem, gente, quem é cristão há muito tempo, quando você prega para pessoas e pessoas elas são simplesmente elas não creem de jeito nenhum, e ainda tiram sarro. Então elas não recebem porque elas têm o coração endurecido, mas porque elas estão em um estado de rebelião. E Deus ele vai aniquilar, no sentido de que na vinda de Cristo ele vai aplicar a sua justiça, né? Então essa é uma palavra de esperança que quando adianta a gente ficar tentando adivinhar quem é o anticristo agora? Não. Mas a gente tem que estar esperto aos sinais. A igreja vive num momento de apostasia. Pode ser que Cristo volte? Pode ser que ele volte a hora que ele quiser, gente. E glória a ele por isso, é ele que decide. Quem sou eu? Se Deus resolver vir agora, glória a Deus. Bom, se ele voltar agora é quarta-feira. Quarta-feira, 7h30 da noite. Bom, se você está escutando essa mensagem e ele voltou, então tem alguma coisa aí. Brincadeira. Mas a ideia realmente é, se Cristo voltar agora, glória a ele, né? Mas a gente está num momento de apostasia muito grande, né? Pode ser? Pode ser. Mas a gente não tem que ficar adivinhando não, porque aí vem o grande desafio, que é o tema da nossa mensagem, né? Nossa, agora a gente vai começar a pregação, né? 40 minutos de mensagem. Os versículos 13 e 17 são os versículos que nós vamos concluir, né? Que é o tema, né? Sejam firmes.
Diz assim: devemos, porém, sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Lembra da pregação passada de Efésios capítulo 1, que a gente comentou sobre isso? Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que também vos chamou pelo nosso Evangelho, a fim de alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permaneçam firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus e Pai, que nos amou em graça, nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e os confirme em toda boa obra e palavra. Então Paulo fala o seguinte: sejam firmes. Independente das circunstâncias, sejam firmes. Se vocês estiverem vivendo um momento de apostasia, sejam firmes. Se o anticristo estiver se manifestando entre vocês, sejam firmes. E como a gente se mantém firme? Como a igreja está se mantendo firme? A igreja não pode se manter firme apenas por palavra. A igreja se mantém firme por ação, né? Então, a ideia de ser firme aqui remete à epístola passada da diligência. Tem várias formas de nos mantermos firmes e uma fé saudável, uma fé que nos leva ao crescimento, tá? Então, Paulo ele fala que primeiro nós somos escolhidos com um propósito. Esse propósito é o que? A santificação do Espírito e fé na verdade. Qual verdade? Cristo Jesus. Não há outro caminho que importa que sejamos salvos. Está lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. O alicerce da nossa fé é Cristo. Tudo é de Cristo, para Cristo e para a glória dele, tá? Só que daí ele fala o seguinte: sejam firmes e conservai as tradições. E aqui ele não está falando de tradições humanas. Então, das tradições o que? É a vivência na palavra. Pregação do Evangelho, convicção e firmeza no Evangelho, né? Defender o Evangelho, saber viver em comunidade, isso é extremamente importante. Conservar a tradição é fazer a ceia todas as vezes que vocês se encontrarem, né? Que era a prática deles, né? Orar um pelos outros. Tudo isso são tradições cristãs, são positivas, são sadias, não são tradições de homens, né? Que haja perdão entre vocês, que haja arrependimento entre vocês. Então, essa é a ideia, porque a gente tem que ser firme, né? Quanto mais eu estudo o Evangelho, mais eu tenho firmeza e convicção, né? Porque os dias são maus. Hoje nunca a gente teve... Aliás, eu estava conversando esses dias com duas pessoas. Esses dias não, né? Antes de ontem, né? Na segunda-feira. É estranho, né? A gente está no domingo agora, né? Mas na segunda-feira eu estava conversando com duas pessoas e a gente estava comentando o seguinte: nunca na história da igreja nós tivemos tantos teólogos que estão indo para o ateísmo. O pessoal tinha medo da filosofia. Não faz filosofia que você vai virar ateu. Não, irmãos, eu tenho amigos que fizeram seminário comigo que viraram ateus. Nós temos aí grandes teólogos que são ateus. E Paulo tinha alertado sobre isso. A gente tem que ser firme, tem que ser convicto, né? E convicção não significa que a gente não pode ter dúvida. A gente tem que ter dúvida sim. Dúvidas sinceras. Eu sempre oriento e sempre fui incentivado. Eu dou graças a Deus pela nossa igreja. Pastor Lucas, Pastor Kenneth, a equipe de diáconos, a toda a liderança da igreja e cada um de vocês. Porque essa é uma igreja que sempre permitiu questionamento. E desde que a gente saiba questionar e conduzir bem as respostas, gente, dúvida vai fazer parte da caminhada cristã. E isso não pode tirar a nossa firmeza. Então, isso nos leva a uma convicção de quem nós somos no Senhor, né? E aí Paulo ele conclui com essa ideia de que o nosso Deus, né, que nos amou pela graça, nos deu uma eterna consolação e uma boa esperança. Qual é a boa esperança? É Cristo. A gente terminou domingo passado falando sobre isso. E eu vou terminar esse domingo falando sobre isso. Não importa como vai ser 2021. Não importa o que vai acontecer daqui 10 minutos na sua vida ou na minha. Desde que a nossa boa esperança, a nossa boa consolação seja Jesus Cristo. Se estamos vivendo os sinais dos tempos, que Cristo nos fortaleça. Se não estamos vivendo, que nos encontremos preparados para este encontro. O encontro do Senhor pode ser que Ele nos chame. E isso é um motivo de alegria.
né? As pessoas falam, isso é meio antagônico. A vida do cristão é uma coisa muito antagônica, né? Os paradoxos da vida, né? Enquanto está todo mundo triste, a gente está feliz no Senhor. Não que a gente não chore, né? Nós somos fortalecidos em meio à tribulação, né? Nós somos consolados pelos nossos sofrimentos e nós consolamos outras pessoas. Olha que coisa fascinante de ver na nossa fé. É uma fé muito rica. E eu confesso a vocês, eu preciso melhorar muita coisa. Muita coisa. E eu acho que o ser firme deve ser o nosso desafio, que nós não nos percamos nos debates desnecessários na internet, políticos, ideológicos, que em todas as coisas, em todas as nossas falas, em todas as nossas ações, que a luz de Cristo resplandeça sempre no nosso falar, no nosso agir. Se um momento a gente se irá, que Cristo preencha o nosso coração, para que a gente não deixe o sol dominar, se pôr sobre a nossa ira. Irmãos, quero agradecer a vocês por essa oportunidade. Por 9 anos ser pastor de vocês. E agradeço pela forma que sempre me acolheram. É um ano que foi um ano muito difícil, né? E meu coração se enche de alegria por poder participar daqui. Se enche de alegria. Porque de todas as formas vocês me sustentam, mesmo com todas as minhas limitações, né? E eu sempre falo para Deus isso, gente, é um privilégio ser pastor, né? Mas é um grande desafio. Que Deus abençoe a gente, que Deus nos abençoe esse final de ano, né? Que sejamos firmes em todos os propósitos que Deus colocar no nosso coração, que possamos aprender a amar mais ao modelo de Cristo, que podemos perdoar mais ao modelo de Cristo. Obrigado por tudo. E eu vou orar encerrando. E aí, que Deus abençoe vocês. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado. Obrigado por esse dia. Obrigado porque nós pudemos falar da Tua Palavra, que toca sempre no nosso coração. Esteja abençoando, ó Pai, todos os nossos sonhos, os nossos planos. Esteja mantendo dentro de nós, ó Pai, a nossa convicção, a nossa firmeza na fé, tão importante, ó Pai, para que possamos aprender conforme a Tua Palavra, que sejamos firmes. Te agradecemos, ó Pai, para aqueles irmãos que chegaram esse ano na nossa igreja. Te agradecemos por aqueles que foram fiéis, ó Pai, firmes este ano tão difícil. E esteja, ó Pai, abençoando e trazendo de volta aqueles que estão afastados. Mas em todas as coisas, ó Pai, que o Senhor esteja fazendo sempre a Tua vontade no nosso meio. Esteja sempre, ó Pai, mostrando para nós qual é o caminho. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Obrigado pela vida de cada um aqui. O Senhor sabe os anseios do coração, sabe quais têm sido as limitações, quais têm sido os desafios. E que o Senhor esteja preenchendo os nossos corações, ó Pai, com todo amor, com toda alegria, com toda convicção, ó Pai, com toda a esperança que só há em Ti. Tudo nós podemos, ó Pai, porque é o Senhor que nos fortalece. É o que eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Irmãos, feliz 2021 e que Deus abençoe vocês ricamente. Um grande abraço.
Olá, meus irmãos, tudo bem? Venho aqui novamente conversar com você, passar um recado bem importante. Acredito que você saiba que este final de semana, dia 27, e no próximo final de semana, dia 3 de janeiro, nós não teremos o nosso culto presencial, tá? Então eu venho aqui reforçar para você. E qual que é o recado legal, assim, e importantíssimo que nós precisamos passar? Quando nós temos o nosso culto presencial, nós fazemos um momento bem legal que eu me sinto bem à vontade de fazer, que são os dízimos, as ofertas, as contribuições, a qual você faz de coração e faz para o Senhor. É isso que nós temos que ter consciência, nós fazemos para o Senhor. Como não teremos o nosso culto presencial, então você tem duas formas de fazer, tá? Que é pela transferência normal, transferência bancária normal, e também agora através do Pix. Então, tanto o código Pix como a conta da nossa igreja, conta bancária, ela vai aparecer aqui embaixo, tá? Então você deve estar vendo já ela. Então essas são as duas formas de você fazer. Qualquer dificuldade, lógico, não consigo, entre em contato com a tesouraria, tá? Converse com eles, tá? Veja, acerte uma forma de você não deixar de contribuir e de louvar ao Senhor dessa forma. Nós precisamos da sua fidelidade. Nós assumimos compromissos, existe também a contribuição para a estrutura da igreja, não deixe de contribuir. Então nós precisamos da tua fidelidade, meu irmão. Então eu venho falar isso para você, deixar esse recado de uma forma bem tranquila. Adoro fazer esse momento, né, quando nós estamos no louvor, sempre fazemos na última música. Então como eu não posso fazer isso hoje, né, então eu venho deixar esse recado. Tá joia? Seja fiel, faça para o Senhor. Tá joia? Deus abençoe, tenha um bom culto, fique conosco até o final, tá bom? Nós vamos ter aí a continuidade do nosso culto, nós vamos ter uma apresentação para encerrar. Tá joia? Deus abençoe, fique com Deus.